Bom dia, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Evangelizar. Eu sou o Padre Messias, de Campina Grande do Sul, Santuário Nossa Senhora de Fátima, e os convido nesta hora para reunirmos um momento de oração e de escuta, meditação da Palavra de Deus. Então você que está aí na sua casa, reunido com a sua família, os convidam para reunir-se ao redor da TV. Você que está lá na casa de saúde, no asilo, em todos os recantos deste país. Queridos irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos no mês de agosto, mês das vocações. Por isso nós queremos recorrer à intercessão da Virgem Maria. O tema é Maria, intercessora das vocações. Por isso queremos unir-nos a você nesta hora, junto à Mãe Celestial, fazendo esta prece. Rezemos juntos assim, irmãos. Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas dessa terra. Lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Atendei, pois, ó minha humilde súplica, e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço, por intermédio de vossa santa medalha milagrosa. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos então olhar para o texto bíblico e assim podermos ouvir a palavra de Deus. Então estamos no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6. Diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos, neste mês vocacional, vendo a Virgem Maria como a mãe que intercede por todas as vocações. Então, a vocação sacerdotal que nós celebramos agora no último domingo, a vocação familiar, que é no próximo domingo, a vocação leiga. Então, a Mãe de Jesus é um modelo para que nós possamos viver bem a nossa realidade vocacional. Por quê? Porque Maria foi obediente à palavra de Deus. Este é o primeiro sinal. Para você viver bem a sua vocação, você terá que, de fato, viver de maneira que possas, assim, obedecer como ela a palavra de Deus. Esta é uma palavra da qual ela disse sim. Veja bem, a Virgem Maria, ela, ao ser interpelada pelo anjo, primeiro capítulo, ou melhor, lá em Lucas, primeiro capítulo, ele diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, a Virgem Maria, depois de receber este anúncio e todo o processo de como se daria a sua missão, o que ela respondeu? Eis aqui a serva do Senhor. Quer dizer, se faz verdadeiramente serva, se coloca à disposição do Senhor. Então, quando nos colocamos à disposição do Senhor, nós então vamos viver bem a nossa vocação. Então, esse sim de Maria reflete-se em toda a sua vida, toda a sua história.
Este sim de Maria reflete, portanto, em todos os momentos de alegria que certamente viveu com seu filho Jesus, como podemos contemplar em vários momentos, e também como em momentos difíceis, sobretudo nas dificuldades da própria missão, as consequências da missão de Jesus. Então, Maria esteve sempre ali. Por isso, ela é o ícone desta nossa caminhada. Ela é o modelo para esta caminhada. Ela, portanto, é a referência para que nós possamos, então, viver bem a nossa vocação. Queremos, portanto, entrar neste cenário da missão da Virgem Maria como intercessora. Lá no Evangelho de João, no 2º capítulo, o que acontece nas bodas de Caná? A Virgem Maria, ela intercede. Ela poderia muito bem ter visto a necessidade daquela família, daquele casal que estava celebrando suas bodas e ficar muito bem ali. Mas Maria, ela motiva Jesus. Ela então é aquela que vai ao encontro do seu filho e fala: eles não têm mais vinho. Jesus responde que a hora dele ainda não chegou, mas mesmo assim Maria disse: fazei o que ele vos disser. Então, retoma a palavra. Maria, ela não faz o milagre. Ela pede para que a comunidade possa fazer o que Jesus pede. Então, para viver bem sua vocação matrimonial, para viver bem sua vocação sacerdotal, sua vocação religiosa, sua vocação leiga na comunidade, nas atividades da igreja, nas pastorais, nos movimentos. Esta é a palavra. Fazei tudo mesmo, o que Jesus disser. Maria nos mostra assim, este caminho. Maria nos ensina que a obediência a Jesus é, portanto, a solução para podermos viver com firmeza a nossa fé. Veja bem, a Virgem Maria, aquela que nos diz que precisa encontrar a palavra de Jesus. Neste sentido, queridos irmãos e irmãs, ela se torna a grande intercessora. E ao ouvir a palavra de Jesus, os discípulos então enxergam esse grande sinal realizado por Jesus. Então veja, o final desse texto de João vai mostrar que Jesus realizou este sinal e muitos outros, e os discípulos creram em Jesus. Então veja bem, eles não creram em Maria, eles creram em Jesus. Então Maria é aquela que é muito humilde, é muito simples, por isso que ela é um modelo e chama-nos para ser também muito simples, muito humildes, fazendo trabalhos tranquilos na nossa vida comunitária e fazendo porque amamos Jesus, porque amamos a igreja, porque queremos servir como Maria, que vai servir, vai levar Jesus. O marido e a mulher servindo um ao outro, os filhos servindo os seus pais, os pais servindo os filhos, porque essa é a nossa vocação. Por que constituiu o matrimônio? Para se amarem e servir uns aos outros. Maria é esse modelo porque ela descobre esta vocação. Então, vocês é que disseram sim lá diante do altar, um ao outro. Vocês é que falaram que ia viver na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias de suas vidas. Descobrir esta vocação, portanto, é escutar Jesus. É ter Maria como esse modelo. Então, vocês constituíram o matrimônio para poder, então, viver autenticamente a sua fé.
a sua fé de batizado, a sua fé da qual vai desenrolar na vida da comunidade. Queridos irmãos e irmãs, então a Virgem nos mostra Jesus. Jesus é, portanto, o caminho. Por isso, João, no Evangelho que nós ouvimos, no texto capítulo 14, versículo 6, ali ele fala: eu sou o caminho. O contexto desta leitura é justamente o contexto da última ceia, onde Jesus vai, portanto, fazer várias recomendações. É como se fosse um testamento. Ele faz várias recomendações, os discípulos ficam meio que tensos, e Jesus vai dizer: não perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, fé em mim também. Então Jesus nos faz um convite para a fé. A fé que Maria então tem na palavra de Deus, que acreditar na palavra de Deus. Esta fé da qual a conduziu motivar a comunidade para também crer, obedecer em Jesus, a palavra de Jesus. Então, Jesus chama os discípulos: tenham fé. Fé, nesse sentido, é algo, podemos assim dizer, estático, uma rocha, da qual nós então construímos a nossa vida, nós construímos a nossa história. Por isso, queridos irmãos e irmãs, então nós queremos agradecer vocês até agora. Daqui a pouco nós vamos continuar a nossa reflexão. Muito obrigado. Vamos por um breve intervalo, mas já voltamos com esta reflexão. Até logo. Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Continuando a nossa caminhada de fé e de esperança na escuta da Palavra de Deus. Queremos agradecer cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanham e agradecer de maneira particular todos aqueles que já colaboram com esta obra de evangelização e que possamos ter e conseguir mais colaboradores. Se você já é um colaborador, encontre um outro colaborador, porque esta palavra só pode chegar até você quando você também colabora economicamente, porque tudo aqui custa dinheiro e para esse evangelho chegar até você, você deve colaborar. Então, você nos ajuda dirigindo o celular nesse QR Code, no aplicativo do seu banco ou no Pix que está aí na sua tela. Então, colabore. Muito obrigado. Encontre um outro colaborador também, ok? Queridos, dentro da nossa reflexão, então, estávamos bem naquele ponto crucial da caminhada, onde Jesus diz para os discípulos: tenham fé. Então, nós cristãos, católicos, a fé é o resultado, portanto, de um compromisso autêntico de cada um, de crer que de fato vai se transformar a nossa vida, de fato vai, portanto, a nossa vida encontrar um outro caminho. Então, uma rocha. E aqui não é questão de dizer tudo vai dar certo, um sentimentalismo. Aqui é uma questão de acreditar que de fato a vida vai ser transformada. Então, Jesus é aquele que diz: para isso eu sou o caminho. Este é o caminho
que Ele também nos aponta o caminho para que possamos viver a verdade, a justiça, o amor, a paz. Jesus, na sua história, Ele nos mostra exatamente o caminho que devemos seguir. Este caminho que perpassa por uma vivência autêntica do amor, como a mãe de Jesus amou e viveu a sua fé, e ela então caminha com Jesus nas horas alegres, nas horas tristes, sobretudo na hora lá crucial, na hora crucial da morte de Jesus na cruz. Por isso, Jesus, morrendo na cruz, disse, capítulo 19 de João, eis aí, falou para o discípulo amado, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E João deixa bem claro esta cena, Maria de pé. Maria estava de pé. Esse estar de pé quer dizer, Maria tem fé, por isso fica em pé. Você tem fé, por isso fica em pé. Meu irmão, minha irmã, você que carrega suas dificuldades, seus problemas, até doença, até aí talvez sem nenhuma visita no asilo, na casa de saúde. Então esse é um convite para você. Fica em pé, porque você é um homem ou mulher de fé, não pode desanimar. Você que é casado, na sua família, enfrentando qualquer dificuldade, então comporte-se como homem e mulher de fé. Uma fé que nos faça então enfrentar os vendavais da vida, como diz Mateus no 7º capítulo, vem os ventos, a tempestade dão contra a casa, mas a casa não caiu. Por quê? Porque estava construída sobre a rocha, a fé. Então, você, homem e mulher de fé, jovem de fé, família de fé, comunidade de fé, fica em pé. Então, esse é o caminho que Jesus aponta. Esta é a verdade de Jesus. A verdade aqui é, portanto, algo que nos deixa, de fato, muito tranquilos diante de uma sociedade da qual meio que relativiza a própria fé, relativiza, portanto, a própria moral, enfim, tudo parece que é meio morno. Então, aqui a fé e a verdade é aquilo que nos dá equilíbrio, é aquilo que nos faz, de fato, se sentir seguros, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos problemas, estamos seguros porque cremos, porque esta é a verdade de Jesus, é a verdade que me faz, então, assumir com honradez tudo aquilo que de fato é a minha vida, a minha história. Então, esta verdade que deve ser clara em todos os momentos. Imagina você na comunidade, você que é um seguidor da palavra, você vai ficar então escondendo coisas? Você não deve ser verdadeiro com seu vizinho, você não deve ser verdadeiro com seu amigo de comunidade, você não deve ser verdadeiro com o seu pároco, o padre da sua comunidade. É tão bom quando alguém chega até a gente e fala, padre, eu não gostei disso, ou fala, padre, eu queria uma explicação disto ou daquilo, porque não entendi. Ao invés disso, fala para um, para o outro, aí cria uma confusão. Então você não é uma pessoa equilibrada na vida da comunidade. Então a firmeza do caminho é, portanto, acolher a verdade da palavra. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho. Você quer de fato viver com dignidade? Tem Jesus como referência para caminhar na vida.
quer viver de fato esta realidade de vida estabilizada na rocha da fé, é a verdade de Jesus. A verdade de Jesus, não a sua verdade quando a gente relativiza as coisas. Na vida familiar, a mesma coisa. Os pais podem até fechar os olhos para algumas coisas, mas é preciso falar a verdade. Primeiro, marido e mulher, viver a verdade e falar a verdade para os filhos. É necessário esta verdade. Então, esta verdade vai dar liberdade. Liberdade para a vida. Então, caminho, verdade. É por isso que vivemos uma vida como a de Jesus. O cristão, ele tem que ser parecido com Jesus. Ele nos autorizou a chamar a Deus de Pai. Na oração do Pai Nosso, ele falou assim: quando rezar, diga Pai. Então, os filhos devem ser parecidos com o Pai, porque Jesus é a encarnação do Pai. Então, nós temos que viver esta verdade, seguir este caminho, viver esta verdade, para que possamos ter uma vida parecida de Jesus. Esta é a vida, é um modelo de uma vida autêntica para a vida eterna. Então, a Virgem Maria, ela recebeu como prêmio a vida eterna. Esse é o destino de cada um de nós, de cada um dos irmãos e irmãs. Alegria muito grande, queridos irmãos e irmãs, estarmos aqui mergulhados nesta palavra tão cheia de esperança. Por isso, você que nos acompanha nesta hora, queremos pedir a Deus que abra vosso coração, vossa mente, para que possas acolher Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Mas acolher isto significa acolher um projeto de vida, acolher um projeto que você vai, então, adequá-lo na sua vida, na sua história. Por isso, a partir de agora, a coisa vai mudar, porque você vai seguir este caminho que Jesus aponta. Caminho de humildade, de simplicidade, de amor, de serviço. Isso não foi assim que Maria fez? Maria, então, foi sempre humilde. Ela podia ter ficado muito orgulhosa de ser a mãe do Salvador e querer ser servida. Não, ela saiu e foi servir. Então, o caminho de Jesus é o caminho do serviço, é o caminho do amor, é o caminho da fraternidade, é o caminho da justiça, é o caminho da paz. Por isso, estas são as verdades que devem então estarem presentes na vida e na sociedade de hoje. Por isso, irmãos e irmãs, damos graças a Deus por este momento de fé. Peçamos nesta prece, nesta oração ao Senhor, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que derrame sobre nós todas essas graças. Senhor, Pai de infinita bondade, nós vos pedimos nesta manhã, em favor de cada um destes vossos filhos e filhas que nos acompanham nesta hora, neste programa com a palavra. Olhai para cada lar, Senhor, e encha o coração dos irmãos e irmãs nesta hora, para que eles possam ser curados, libertados de toda e qualquer tribulação, para que eles possam ser iluminados, a fim de que, em meio a tantas dúvidas, Senhor, eles possam descobrir o caminho a seguir, vivendo a sua verdade na vida de cada um deles. Senhor, expulse para longe tudo o que é de mal, e os anjos da paz repouse em cada lar, concedendo saúde e paz. Por isso, queremos pedir nesta hora,
Deus Pai vos dê a sua bênção. Deus Filho vos conceda saúde. O Espírito Santo vos ilumine. Guarde vossos corpos, salve vossas almas, encha de luz vossos corações e um dia vos conduza à vida eterna. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Agora, queridos irmãos e irmãs, convidamos você, para que fique com o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Forte abraço.